Gênesis capítulo 16 será o nosso tema de hoje. Então, será o nosso texto. Nós vamos tratar sobre o nascimento de Ismael. Conforme nós vimos na mensagem anterior, Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com Abrão, dizendo que ele cumpriria essa promessa, e ele passou sozinho em meio aos animais. Ele possivelmente contou isso para Sarai. Mas quando a gente vê essa promessa, eu acredito que quando a gente lê o texto, todos nós que lemos esse texto, nós tivemos a seguinte ideia: bom, se Abrão vai ter um filho, esse filho vai ser com quem? Com Sarai. Entendem? Mas parece que essa não foi a leitura que eles fizeram, porque de uma certa forma, a promessa é que Abrão teria um filho. E de repente, pode ter surgido na cabeça lá de Sarai algumas questões que levaram Sarai a propor uma saída para essa circunstância, já que Sarai era estéril, irmãos, e ela não podia ter filhos. Então, em primeiro lugar, nós temos a precipitação por acharem que a promessa estava demorando. A precipitação por acharem que a promessa estava demorando. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Muito bem, Sarai era estéril. E Sarai aqui já estava com seus 75 anos de idade. Com certeza, a menopausa já tinha chegado. Então, a possibilidade dessa mulher ter filho, além de ser estéril, reduziu muitíssimo. Então, na cabeça de Sarai, ela tentou encontrar um meio de fazer com que a promessa se realizasse. Na realidade, Sarai começou a racionalizar a promessa, e ela falou o seguinte: olha, deixe-me formar uma família através da minha serva egípcia. Os irmãos estão lembrados que Abraão, fugindo da fome, foi lá para o Egito, e ele mentiu a respeito de Sarai, dizendo que ela era irmã dele, e depois a gente vai ver que era meia-irmã, mas foi uma mentira, colocou em risco a semente da mulher que viria através de Sarai, o cumprimento da promessa. E eles foram escorraçados de lá, mas eles trouxeram muitos servos. E dentre esses servos veio essa serva egípcia chamada Agar. Era uma serva de confiança. Abrão tinha um servo de confiança chamado Eliezer. E Sarai tinha uma serva de confiança chamada Agar. Isso era comum, irmãos, no Antigo Oriente, que uma mulher tivesse filhos através da sua serva. Isso era comum. Existem registros em tabletes babilônicos, aquele famoso Código de Hammurabi, alguns já devem ter ouvido falar aqui. Esse Código de Hammurabi, por exemplo, traz instruções de como se deve tratar a segunda esposa. Agar deixaria de ser uma ama, uma serva, e se tornaria uma segunda esposa de Abrão. Mas o filho de Agar seria considerado o filho de Sarai, de acordo com o costume da época. Mas eu
vejo nessa proposta de Sarai um certo tom de revolta. Em primeiro lugar, por se considerar amaldiçoada. Mas, lógico que naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era considerada assim. E em segundo lugar, por Deus ser tão demorado. Deus, já tem 10 anos que nós estamos aqui caminhando. Essa promessa foi feita. Eu já estou com 75 anos. Eu vim para cá com essa terra com 65. Jovem ainda. Não é? Lógico, é jovem, né, gente? Ok, obrigado. Então, ela agora, ela fala, está demorando demais. E por isso, então, faz esse tipo de proposta. Irmão, Sarai, e aqui já tem um aprendizado importante, Sarai estava lançando mão de recursos da sociedade, ou melhor dizendo, do jeito do mundo, para quem sabe dar uma ajudinha para Deus. Deus não é tão poderoso assim, Deus não vai saber fazer a coisa, deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Todas as vezes que eu e você queremos dar uma ajudinha para Deus, meu irmão, a gente acaba se metendo numa roubada. Quantos problemas surgem? E não foi diferente. E o que fez Abraão em frente a essa proposta de Sarai? Ele concordou. Ele concordou. Isso me lembra, eu não sei se te lembra, um fato que aconteceu bem antes, de uma mulher que também fez uma proposta e ele também concordou. Quem foi essa mulher? Okay. Quem? Eva. Abraão aqui, ele está repetindo o que aconteceu antes com Adão e Eva. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir Adão, né? Adão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Eva. Abraão agora está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sarai. Me permito usar 2 termos para isso. Adão e Abraão, eles eram telreferentes. E agora estão se tornando homoreferentes. O que significa, pastor? Eles estão se guiando, eles antes se orientavam, se guiavam por aquilo que Deus dizia. Deus era a referência. Agora é por aquilo que a Eva e Sarai estão dizendo. O homem passou a ser referência. E não é isso que acontece na nossa sociedade. Quantas vezes nós tapamos os nossos ouvidos àquilo que Deus diz para ouvir aquilo que os homens dizem? Por isso que tem muitos pastores pregando mais pressupostos da psicologia nos púlpitos do que pregando a palavra do Senhor. Em ambas as ocasiões, irmãos, as consequências foram terríveis. Devido a essa atitude de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E devido a essa atitude de Abrão e Sarai, houve então o surgimento de um conflito, de uma inimizade entre os descendentes de Abrão e Sarai e os descendentes de Abrão e Agar, que são os ismaelitas, ou os árabes, nos dias de hoje. Israel minúsculo, pequenininho lá no mapa, vive em conflito com 22 nações árabes em torno dela. É um conflito constante que já foi pré-anunciado, e a gente vai ver isso aqui nesse capítulo. Abrão, então, ignorando o que Deus tinha falado com ele no capítulo 15, ele acabou acordando, melhor dizendo,
acordando, ele está de acordo, né? Concordando com essa pecaminosa insistência de Sarai. Talvez na cabeça dos dois essa devesse ser a forma como as coisas deviam acontecer. Mas em segundo lugar, nós temos as consequências da precipitação. As consequências da precipitação. Olha o versículo 4 comigo. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Irmãos, por causa de uma decisão precipitada, começou a ter conflito na família da fé. O conflito começou a surgir. A consequência é o conflito na família da fé. Quando as coisas não são feitas do jeito de Deus, quando as coisas de Deus não são feitas do jeito de Deus, logo as consequências surgirão. As atitudes pecaminosas começam a dominar o ambiente. Deixe-me repetir essa ideia, que é uma ideia importante aqui. Quando as coisas de Deus não são feitas do jeito de Deus, logo as consequências drásticas surgirão. E as atitudes pecaminosas irão dominar o ambiente. Não basta apenas fazer as coisas de Deus, mas as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito que Deus quer. Agar então ficou grávida de Abrão. Com isso, logicamente que a primeira esposa, ela não tinha filhos, ela então começou a se considerar superior a Sarai, e começou a desprezar Sarai. Irmãos, essa palavra desprezar aqui no hebraico também tem a conotação de amaldiçoar Sarai. Então não foi um desprezo qualquer, não. Foi algo realmente pesado que Agar fez com Sarai. Agar então se considerou com maior importância na vida de Abrão e na vida daquele clã, daquela família, daquela pequena tribo que Abrão formou. Ela se considerou com maior importância do que Sarai. Versículo 5 então vai nos dizer o seguinte: então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Em outras palavras, a culpa é sua, Abrão. Em outras palavras, isso que ela está falando, a culpa é sua. Cara, não entendo essa mulher não. Aliás, de vez em quando, isso não é muito diferente, não. Tem às vezes umas ideias, mas a culpa é sua, como assim? A ideia foi sua. Eu só falei, beleza, pode fazer. Tranquilo, concordo. E é o que está acontecendo aqui, meu irmão. Abrão concordou, aí a coisa não aconteceu do jeito que Sarai esperava, e ela está falando, a culpa é sua, Abrão, por ela me desprezar. Eu sou inocente, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ela está dizendo, eu sou inocente. Inocente? Não tem ninguém inocente nessa história não, gente. Ninguém. Sarai por propor e Abrão por concordar. Não tem nenhum inocente aqui nessa crise familiar que está acontecendo. Mas de uma certa forma, agora amenizando para o lado das mulheres, senão eu vou dormir no sofá, e o meu sofá só tem 2 lugares, fica um pouco difícil de dormir. Amenizando aqui um pouco para as mulheres, de uma certa forma, Sarai tinha razão em culpar Abrão, que era o líder,
Quem é o líder daquele lar? Quem deve ser o líder do lar? Então, a responsabilidade primeira e última sempre é do líder, do homem, que deve ser o líder da casa. A mulher pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Sim, mas quem é o líder é o homem. É isso que a Bíblia ensina. Se você não concorda com isso, vai conversar com Deus, vai discutir com Ele, né? Mas é isso que a Bíblia ensina. Então, de uma certa forma, a Sarai tinha razão. Olha, agora cabe a você resolver isso. As coisas aconteceram por sua causa. Cabe a você agora resolver essa questão. E o versículo 6, então, vai dar a resposta de Abrão. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Observe que aqui Abrão está enfatizando a ideia de que Agar era serva de Sarai. Ele está dizendo aqui que ela era a segunda esposa de Abrão, ou dele. Ele está dizendo, não era sua serva. Não sei, talvez aqui ele estivesse colocando Agar de novo numa posição de serva. Faça com ela o que achar melhor. Aí, meu irmão, aí Sarai foi para cima. Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Você tem uma serva rebelde e tem uma patroa cruel, né? Vamos dizer assim. Gente, que crise, hein? Que coisa terrível. Como é que uma brecha pode provocar um desastre desse? Aí Sarai maltratou Agar de maneira intensa. Tanto maltratou Agar. Observe que Agar antes estava numa situação privilegiada e agora não está somente numa posição que tinha anteriormente de serva, né? Esse código de Hammurabi diz que uma serva rebelde, ela podia ser marcada a ferro e ser colocada no meio de outros escravos que não tinham os privilégios de uma ama, de alguém que ficava próximo ao Senhor, entende? E acredito ter sido, talvez não marcada a ferro, mas algo parecido. Agar foi tremendamente maltratada por Sarai nessa circunstância. E ela então resolve fugir. Mas em terceiro lugar, o Senhor encontra Agar. Ele faz uma promessa. Isso dos versículos 7 a 12. O Senhor encontra Agar e lhe faz uma promessa. Versículo 7 então vai nos dizer: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Irmãos, nesse versículo 7, nós encontramos que a misericórdia divina se mostra mesmo em meio às atitudes estúpidas dos homens. Deus aqui em forma humana, ele veio trazer palavras de esperança a Agar. Agar, ao ver esse anjo, ela acreditou que estava vendo o próprio Deus. É isso que nós encontramos lá no versículo 13. Irmãos, o anjo do Senhor, muitos teólogos entendem que o anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo pré-encarnado. É o que se chama de teofania. É uma aparição de Cristo antes mesmo de se encarnar. Estão entendendo? O próprio Cristo apareceu para Agar e trouxe palavras de esperança num momento de crise. Interessante que o anjo do Senhor, que várias vezes aparece nos textos do Antigo Testamento, depois que Jesus nasce, nunca mais aparece.
Por quê? Mas Jesus já nasceu, já está encarnado, então não tem mais a necessidade desse aparecimento, desse o anjo do Senhor. Então tudo indica, eu creio, de fato, que aqui o próprio Cristo está se manifestando num dos momentos mais difíceis na vida de Agar, trazendo palavras de esperança para Agar. E ela estava então no caminho de Sur. Esse caminho de Sur, ela é o caminho que vai de volta para o Egito. Qual a nacionalidade de Agar mesmo, irmãos? Ela tinha vindo aonde? Do Egito. Era uma serva egípcia. Então, devido aos maltratos de Sarai, ela falou, vou voltar para minha casa. E ela resolveu então voltar para casa, e estava numa fonte, não é? Mas para alguns textos chamam de poço, não é? E nesse poço ela tem esse encontro com esse anjo, não é? E séculos, aliás, milênios mais tarde, no mesmo, também num poço, Jesus vai ter um outro encontro com uma mulher, a mulher samaritana. E também vai trazer palavras de esperança, de consolo e de transformação para aquela mulher. Versículo 8 e 9. E perguntou-lhe Agar, serva de Sarai. Muito interessante isso daqui. Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela, volte para a sua senhora. Interessante que tanto a saudação quanto a instrução do anjo tratavam dessa relação de Sarai com Agar, entre senhora e serva, como se essa relação ainda estivesse intacta, não tivesse se rompido. Olha, você é serva, Sarai. Agar, entenda isso. Você continua sendo servo. Sarai é sua senhora. Você vai voltar e ela vai continuar sendo sua senhora e você vai continuar sendo serva de Sarai. Mas volte, porque rebelião e fuga não são solução para esse problema. Não vão te ajudar em nada. Mas há uma promessa para Sarai. Olha comigo os versículos 10 a 12. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida, e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. O anjo então faz uma promessa para Agar, dizendo, olha, sua descendência será numerosa, e diz, olha, você vai ter um filho, e o filho que vai nascer de você deverá se chamar Ismael. O nome Ismael significa Deus ouviu. Deus ouviu. E ele vai adotar um estilo de vida um tanto estranho. Ele vai se isolar, vai ser uma pessoa muito individualista. Ele vai se afastar dos irmãos e vai viver em hostilidade contra os seus irmãos. Irmãos, a gente vai ver isso daqui a pouco, mais para frente, em alguns capítulos do livro de Gênesis, que de fato isso aconteceu com
Ismael. Agora, Agar, ou Deus dar o nome a Ismael, dar esse nome a essa criança de Ismael, Deus ouve. Isso possivelmente servia para Agar jamais se esquecer como Deus a tinha ouvido o seu grito de aflição. Deus ouve. Deus ouve. Irmãos, o texto deixa claro que Ismael era filho de quem? De Abrão e Agar, não de Abrão e Sarai, conforme o costume da época. Ismael era filho de Abrão e Agar. Seria uma descendência numerosa, mas não seria a descendência prometida. A descendência de onde viria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O anjo fez, obviamente, uma promessa muito parecida com aquela que tinha sido feita antes para Abrão, mas somente em termos de quantidade. Não sairia de Ismael um povo que seria o povo da promessa. Estão entendendo, irmãos? Seria um povo realmente numeroso, mas não seria o povo da promessa. Então nós precisamos entender isso claramente e fazer essa distinção. Esse Ismael seria um jumento, né? Lógico que não no sentido pejorativo que a gente usa hoje, mas um jumento no sentido daquela pessoa que não depende de ninguém. Existiam os animais que viviam no deserto e eles viviam livres, e Ismael seria esse tipo de jumento, esse tipo de pessoa, não é? Livre, não é se dobrar para outras pessoas, e logicamente viveria sempre em conflito. E nos versículos 13 e 14, em quarto lugar, Agar então invoca a Deus. Agar invoca a Deus. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi. Agar está chamando Deus de El-Roi. Ele me vê, ou aquele que me vê. Interessante que essa é a única vez que uma pessoa dá nome a Deus. E essa é a única vez que uma mulher faz isso. Ela tem esse encontro com o anjo, reconhece, volta para mim no versículo 13, reconhece que aquele anjo é Deus, e este foi o nome que ela deu ao Senhor, a Deus aqui. Reconhece que aquele anjo, de fato, ele era Deus. E ela adorou a esse Deus, né? Ela identificou como sendo Deus, o Deus que tudo vê. Ela aqui, irmãos, está identificando a onisciência e a onipotência desse Deus que tudo vê. Ela alcançou uma compreensão de Deus que muitos judeus não alcançaram, mas essa mulher egípcia alcançou essa compreensão a respeito do Senhor. No versículo 14, diz que esse poço ficava entre Cádiz e Bered. Não se sabe bem aonde está localizado na atualidade esse poço, né? Conforme muitos poços que surgiram e foram sumindo ao longo das águas, ou ao longo das eras. Irmãos, preste atenção, por favor. Vamos voltar lá no primeiro capítulo de Gênesis, quando eu fiz a introdução do livro de Gênesis, eu disse que o povo estava lá nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o Jordão
e invadir Jericó e conquistar Jericó. Por que Moisés está narrando, está contando essa história para esse povo que estava acampado naquela região? Eu acredito que Moisés queria ensinar que aquele povo não deveria se orgulhar ou se tornarem presunçosos por se considerarem melhores do que outros povos. Aquele povo precisava ser ensinado algo sobre isso. Por que Deus justamente escolheu uma mulher egípcia para que esse fato acontecesse? Por que uma mulher egípcia? Eu me perguntei. Eu acredito que uma das razões é essa. Olha, o Evangelho, ele é para todos, sem distinção. E é isso que esse povo precisava aprender e não se tornar orgulhosos aqui. Agar então deu à luz a Ismael. Isso nós encontramos nos versículos 15 e 16. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Isso por volta do ano 2079 a.C., tal qual o anjo lhe dissera. E Abrão deu o nome ao garoto de Ismael. E o versículo 16 vai nos trazer a seguinte informação: Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Abrão já tinha 86 anos de idade. Alguns poderiam pensar que a promessa de Deus havia se encerrado ali. Peraí, um senhor de 86 anos, por milagre já tem um filho, que é Ismael. Então acabou. Ismael é o filho da promessa. Isso não seria o pensamento lógico, não é? Devido à idade de Abraão e de Sarai, que aqui já estava com cerca de 75 anos, não tem mais o que fazer, é Ismael mesmo. Só que Deus ainda tinha muito mais a realizar através de Abraão. Por que nós encontramos isso na Bíblia, irmãos? Eu creio que para nos lembrar que o foco dessa história não é Abrão, mas o Deus que cumpre as promessas, que é gracioso e misericordioso para com os homens. O foco dessa história não é Abrão, mas é Deus. É Ele que cumpre as promessas. E são aspectos tão importantes que aquele povo que estava lá nas campinas de Moabe, ele precisava se lembrar quem é Deus. Precisava se lembrar do poder, graça e misericórdia de Deus. Eles precisavam se lembrar do controle que Deus tem sobre o destino dos homens. Eles precisavam ser alertados para esses fatos. Algumas aplicações gostaria de trazer para essa noite, algumas aplicações e implicações. Todos nós, de vez em quando, nos sentimos incomodados por não vermos a ação de Deus. Todos nós. Com isso, perdemos ou pensamos que Deus perdeu o controle da história. Irmãos, Deus age de maneira que para nós parece loucura. Em vez de um homem jovem, ele escolhe Abrão. Em vez de uma mulher jovem e fértil como Agar, ele escolheu uma mulher velha e estéril. Irmão, só Deus mesmo para fazer esse tipo de escolha.
mas era por meio desses personagens, dessas pessoas com essas características, que Deus iria concretizar o seu propósito. Isso tudo para demonstrar que Ele é o Senhor da história e que Ele tem o mundo nas suas mãos. Então, mesmo que não vejamos o plano de Deus para o estabelecimento do seu reino aqui nessa terra, e também o plano de Deus para as nossas vidas continua em execução. Nós não vemos, nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. E Deus está trabalhando na vida daqueles homens, ou daquele homem e daquela mulher. Tanto é que nós vamos ver posturas muito diferentes, tanto de Abrão e Sarai, mais para frente, e eles vão ser considerados heróis da fé, depois, séculos mais tarde. No final, nós vamos contemplar a ação maravilhosa de Deus e vamos adorá-lo para todo sempre. Quando o fim da história chegar, quando Jesus voltar, a gente vai olhar para trás e falar assim: Deus, como é que tu és maravilhoso? Tu estavas no controle de todas as coisas. Isso só vai servir de mais combustível para a nossa adoração. Em segundo lugar, meu irmão, não queira fazer as coisas do seu jeito. A vontade de Deus deve ser feita do jeito de Deus. Todas as vezes, preste muita atenção nisso, que os homens tentam tomar as rédeas da história em suas mãos, todos sofrem. Todos sofrem. As consequências são terríveis. Por isso, meu querido, eu quero convidá-lo a entregar-se a Cristo. Espere em Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis e a solução pareça difícil. Espere em Deus. Quando fazemos as coisas do jeito de Deus, Ele mesmo vai garantir que tudo ocorra para a glória dEle e para a nossa alegria, por nos encontrarmos dentro dos seus planos. Mas espere em Deus. Não se precipite. Não queira resolver as coisas do seu jeito. E finalmente, o Deus que tudo vê encontrou Agar no deserto. Irmãos, essa teofania, esse aparecimento de Cristo no Antigo Testamento, sempre acontecia em momentos de muita crise pessoal. Deus encontrou Agar num momento desse, o Deus que tudo vê. E Ele encontra o seu povo onde Ele estiver. Ele encontra cada homem e cada mulher na situação que estão vivendo. Aliás, Jesus veio ao mundo para encontrar o perdido, para encontrar o cansado, para encontrar o doente. Para isso que Jesus veio a essa terra. Essa é a razão de ser do Evangelho. Em Cristo, Deus quer te encontrar agora. Mas você deseja ter esse encontro com Jesus? Ele quer ter esse encontro com você. Mas você também precisa desejar ter esse encontro com Ele. Irmãos, a fé em Cristo, a confiança em tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus, é o meio de nós dizermos: vem Jesus, toma o meu coração e a minha vida, acerte o meu foco, conduza-me de acordo com a sua vontade. É isso que nós declaramos quando cremos em Cristo. Enquanto aqui na terra, podemos orar: enquanto aqui na terra, esteja comigo o tempo todo, até que eu esteja contigo após a minha morte. Mas enquanto aqui, esteja comigo. Por isso, venha ao meu encontro, porque eu quero encontrar contigo, quero crer
em Cristo como meu Salvador. Te recebo, Jesus, como meu Salvador e Senhor. Amém, irmãos? Quem sabe alguém aqui nessa noite gostaria de conversar mais a respeito desse encontro com Jesus e essa oportunidade que Deus está te dando. Após o culto você pode me procurar ou procurar um outro membro da igreja. Claro, quero saber mais a respeito desse encontro com Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la. Ajuda-nos, ó Pai, a vivê-la. Ajuda-nos, ó Pai, a observá-la. De alguma forma, Deus, nós queremos aprender algo e apreender algo e aplicar isso em nossos corações, guardando isso em nossos corações. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu sempre nos encontra, mesmo quando nos sentimos perdidos e desorientados devido, Senhor, às questões da vida, ó Pai. Obrigado porque Cristo proporcionou essa possibilidade de estarmos contigo, de nos encontrarmos contigo através do seu ministério de reconciliação. Obrigado porque Cristo me encontrou quando eu estava perdido nos desertos da vida. Obrigado que Cristo encontrou cada um desses irmãos quando cada um também estava perdido. E se alguém aqui se encontra ainda nessa situação, eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha fazer com que essa pessoa entenda a necessidade desse encontro com Jesus. Ela precisa estar receptiva para a voz do Mestre e também precisa desejar esse encontro com Cristo. Tome, ó Pai, esse coração e ajude-nos, ó Pai, a viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos.